Pô, por que que você não abraça a ciência das redes? E aí eu vou dizer, a ciência das redes é uma estrada, leva a gente para uma estrada muito mais cheia de nevoeiro do que a antropologia cognitiva. Primeira coisa é entender o que que é um campo de estudo. Um campo de estudo é uma linha de abordagem de um determinado problema ou assunto que um determinado grupo de pessoas se dedica e aí cria um determinado campo, acaba virando uma escola, uma universidade, etc, etc. Aí você vai fazer mestrado em tal assunto, ou tal problema, ou doutorado em tal coisa, etc. Então, dessa brincadeira aí de revolução digital, tem uma galera que analisa esse campo, esse problema. Você tem o pessoal da comunicação, você tem o pessoal da informação, você tem o pessoal das redes, você tem o pessoal do conhecimento. Toda essa galera, na minha opinião, tem problemas de maneira geral. Por quê? Porque a gente está vivendo hoje uma revolução cognitiva. E o que a gente precisa rever, logo de cara, a coisa mais importante para a gente começar a rever é o próprio ser humano. Então, foi por causa disso que eu abracei a antropologia cognitiva. O que acontece numa revolução cognitiva? Nós introduzimos na sociedade uma nova tecnologia de trocas. E a partir daí pode surgir ou não uma nova linguagem. A partir daí a gente começa a embaralhar tudo que a gente tinha antes. Por quê? Porque toda a nossa visão que a gente tinha do ser humano era uma visão que a gente tinha do ser humano pré-novas tecnologias. Quando essas novas tecnologias chegam, e tecnologias cognitivas, de comunicação e informação, elas permitem a expansão da tecnocultura. E aí a gente tem uma série de coisas que os sapiens estavam encapsuladas na espécie que passam a poder sair do armário e começam a atuar. Então se a gente começa a pegar determinados campos que vão analisar pedaços desse processo, o que vai acontecer? Você não vai focar naquilo que é o principal, que é o próprio sapiens. Quem está mudando, quem muda numa revolução cognitiva, basicamente, é o sapiens. Então, a gente tem que voltar para um ponto de partida, é como se a gente estivesse recomeçando uma corrida, né? Olha, acabou a corrida, acabou a primeira temporada dessa corrida, agora vamos para a segunda temporada. Aí, nessa segunda temporada, a gente tem que colocar de novo os carros para começar a andar. E a gente precisa começar a dizer o seguinte, bom, vamos rever então quem é o ser humano. Quem é o ser humano? É a pergunta filosófica que tem que voltar depois de uma revolução cognitiva. É o seguinte, afinal, quem é o ser humano? Quem somos nós? O que nós realmente somos, né, a partir dessas perspectivas novas que nós temos, né, o que vai ficar para trás e o que não vai ficar para trás? O que nós vamos trazer de legado? Quando a gente começa a falar, então, e aí a gente vai pegar esses quatro campos que tentam analisar a revolução digital, que é informação, comunicação, conhecimento e redes, esses campos vão fazer o quê? Eles partem de uma discussão, eles ignoram a discussão central, que é qual é a revisão necessária filosófica em relação ao ser humano, né? Qual é o ponto de partida que a gente tem que fazer a partir do ser humano. Então, aí o que acontece? Eu começo a ter problemas de análise. Então, por que eu abracei a antropologia cognitiva? Ah, porque você não gosta desses campos? Não tem nada a ver com gostar ou não gostar. Eu vou optar por um ônibus dentro de uma determinada estrada que eu sinta que eu tenho menos nevoeiro. Então, no momento que eu tenho a possibilidade de falar de antropologia, o estudo do homem, a partir das mudanças de mídia do passado, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o seguinte, qual é a principal mudança que está acontecendo hoje no novo milênio, que está provocando mais mudanças? É uma revolução cognitiva. Beleza. Essa revolução cognitiva já aconteceu antes? Já aconteceu. Beleza. Então vamos analisar todas as revoluções que aconteceram parecidas para eu poder entender o seguinte, quais são as coisas que são iguais e não são iguais, como é que o Sapiens reagiu nesse período todo, para que eu não comece a fantasiar e comece a ter viagem na minha cabeça, de dentro da minha cabeça para fora, eu começar a fazer determinadas digressões a partir daquilo que eu acho que é o ser humano. Não, o que eu vou fazer? Eu vou analisar como é que o ser humano reagiu no passado,
por que ele fez as revoluções cognitivas do passado, o que desdobraram essas revoluções cognitivas, o que permitiram essas revoluções cognitivas, para eu ter um embasamento melhor, para eu ter menos fumaça. Então, eu sempre tive problemas quando fui convidado para fazer um pós-doc sobre comunicação e o cara falou, então você tem que encaixar aqui o teu tema na comunicação. Eu falei, infelizmente eu não vou conseguir fazer esse pós-doc, porque eu não consigo encaixar a minha maneira de pensar dentro da comunicação. Eu não consigo encaixar na informação, eu não consigo encaixar nas redes e também não consigo encaixar no conhecimento. Por quê? Porque quando eu opto pela antropologia cognitiva, eu junto tudo isso. Eu consigo juntar tudo isso, mas eu coloco como ponto central um ser humano, um sapiens, tentando sobreviver ao longo da macro-história, numa caminhada, né? Não é evolutiva, mas numa caminhada, lidando com os problemas de cada época e, dentro dessa caminhada, em alguns momentos, sentindo a necessidade de introduzir novas tecnologias cognitivas na sociedade para resolver macro problemas que não se resolvem com as tecnologias anteriores. E aí eu me sinto muito mais confortável, né? Primeiro porque eu consigo integrar tudo isso, eu não faço uma segmentação, e a partir daí eu consigo ter uma base, uma espécie de aeroporto melhor, para que o meu aviãozinho possa pousar e subir de uma maneira mais elegante, digamos assim, e com menos nevoeiro, com menos chuva, com menos fog, porque aí eu consigo, acredito, ver melhor e compreender melhor o que está acontecendo agora e o que provavelmente vai acontecer depois.